Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pessoal lindo que está aqui nessa noite. Hoje é um dia muito especial. Você que está aí me assistindo, eu não vou pregar olhando todo momento para a câmera, porque eu tenho muita gente bonita aqui para ver hoje. Então eu vou olhar para eles também, mesmo de máscara, igual o pastor falou, dá para ver o sorriso de cada um. Amém? Que bom, né? Que nós conseguimos, diante da conduta que nós tivemos aí, essa liberação da prefeitura para que os irmãos aqui, todos respeitando a distância, todos de máscara, todos higienizando as suas mãos. Que bom que nós podemos nos reunir nessa noite para cultuar a Deus. E você que está aí na sua casa também pode cultuar o Senhor conosco. Vou pedir para vocês fecharem seus olhos. Nós vamos fazer uma oração nessa noite, pedindo que Deus fale conosco através da palavra dEle. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, ó Deus, de estar aqui hoje, ó Pai, realmente, Senhor Jesus, como o pastor falou agora há pouco, é uma alegria muito grande, ó Pai, realmente nós estamos, ó Deus, sentindo aquilo que o salmista diz, ó Pai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ó Deus, realmente, ó Deus, está aqui, Pai, em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus, não tem preço, Senhor Jesus, é algo maravilhoso, ó Pai, muito obrigado, e também muito obrigado por esses queridos, ó Pai, que estão nos assistindo, ó Deus, através da live, Senhor Jesus, que vão estar aqui amanhã, aqueles que ainda não podem, Senhor, em breve nós cremos que isso vai passar e eles vão poder estar aqui, mas a Tua bênção, ó Deus, tem alcançado todos, ó Pai, os que estão nos assistindo e os que estão aqui presentes, ó Deus. Abra o nosso coração, Senhor, que haja sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender da Tua palavra nessa noite, ó Pai. É que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema, acolhei-vos uns aos outros. A nossa apostila de jovens, para os adultos que estão aqui e ainda não tiveram contato com ela é baseada em relacionamento. Então nós já falamos sobre amor, nós já falamos sobre perdão, nós já falamos sobre encorajamento, nós já falamos sobre admoestação, e hoje nós vamos falar sobre o acolhimento, que é algo tão importante. Quem de nós aqui gosta de chegar num lugar e não ser bem recebido? Você que está aí assistindo, lembra de algum lugar que você foi e que você foi muito mal recebido. O que você pensou naquele momento? Eu não volto aqui nunca mais eu piso nesse lugar. Agora eu tenho certeza que quando você pisou aqui na nossa igreja pela primeira vez, eu já escutei isso de muitas pessoas, e foi assim comigo também, nós somos muito bem recebidos. Nós somos muito bem acolhidos, nós sentimos um amor, nós sentimos um abraço das pessoas para conosco. E nós vamos falar sobre isso hoje. Qual que é o objetivo da nossa lição? É compreender o significado de acolher, que significa receber, aceitar, admitir e hospedar, e praticar esse ato de todo o coração. Alegrar-se por poder acolher os irmãos necessitados e acolher sempre em amor para a glória de Deus. O texto é Filipenses 2, versículo 2 e 3, que diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É interessante nós vermos que todos esses níveis de relacionamento, todas essas orientações que nós temos tratado aqui na sala dos jovens, sábado após sábado, não são simplesmente conselhos, não são simplesmente orientações de Deus para que você tenha uma vida abençoada, mas são ordens, são coisas que Deus nos diz para que nós façamos enquanto filho deles, enquanto filhos dele, para que nós tenhamos a vida em igreja, a vida em família que Ele sonhou. Então, por que nós devemos acolher uns aos outros? É por causa da e para a glória de Deus. Quando nós acolhemos aos irmãos, quando nós acolhemos as pessoas, nós estamos também glorificando a Deus. Amém? Os irmãos aqui podem falar amém. Quem está assistindo vai escutar o amém de vocês. Amém, glória a Deus. Se tivesse como filmar o pessoal aqui depois, seria interessante. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos. Se você já leu o livro de Romanos, você vai ver que lá ele fala muito sobre essa orientação do acolhimento. E por quê? O povo da igreja que estava ali em Roma era um povo muito misto. Então tinha judeu, tinha gentil, tinha
corintiano, flamenguista também. Brincadeiras à parte, tinham várias pessoas diferentes, de várias idades, muitas pessoas diversas. E Paulo, ele se encontra ali na necessidade. Deus inspira o coração dele para que ele possa pregar para aquele povo e ensinar eles a acolher uns aos outros. Porque, vamos ser honestos, logo aqui no começo dessa lição, não é fácil. A Bíblia tem um momento que a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros. E suportar não é uma coisa legal, você tem que suportar algo, um peso. Só que a gente vai ver, através dessa lição de hoje, que nós estamos glorificando a Deus quando nós suportamos uns aos outros. Amém? Não é nenhuma surpresa que o pessoal lá da igreja de Roma, eles tivessem dificuldades de convivência. Por isso mesmo é que a perspectiva de Paulo nessa matéria em Romanos é esclarecedora. Então, nós vamos usar o livro de Romanos como base para essa nossa lição de hoje. E o que significa acolher? Vou ler aqui para você. O verbo acolher no grego significa receber ou aceitar na sociedade, lar ou círculo de amizades. Sendo assim, Paulo estava querendo dizer que os cristãos de Roma deveriam recepcionar a todos na comunidade, no coração, sem exceção. É interessante, né, que às vezes nós vamos em algum lugar, e não sei se você já foi em algum lugar assim, eu já fui. Um lugar chique, assim, um lugar que você fala assim, meu Deus do céu, vou deixar minha alma ali para pagar a conta depois. E você vê que se você entra num lugar desse, por mais que você tenha condição financeira, mas você não está ali a caráter, você não é bem acolhido. Já aconteceu isso com alguém aqui? A mão pode levantar, vocês higienizaram a mão. Glória a Deus. Os irmãos estão tão fiel aqui que nem a mão quer levantar, com medo de passar. Mas não vai passar, não. E a gente vê o quê? Amém, vai passar a benção. E a gente vê o quê? Que Jesus, ele acolhia a todos. É tão interessante você ler nos evangelhos que Jesus, ele estava lá comendo junto com os pecadores. Ele estava lá no meio daquelas pessoas que eram as mais desprezadas. E ali eu estou lendo, eu li novamente o Evangelho de João, agora eu estou no livro de Atos, estou caminhando no Novo Testamento, na minha leitura diária, e eu estou vendo uma coisa que eu fiquei espantado, irmãos. O maior problema da divulgação do Evangelho eram os religiosos. Você que já leu, você vai se identificar com isso, você vai lembrar disso. Não era ali as manifestações demoníacas, não era ali as doenças, eram os religiosos. Porque Jesus começava a pregar, os religiosos se levantavam, a Bíblia diz que com inveja, e queriam ali falar, não, esse Jesus vai tirar o povo de nós, esse Jesus vai fazer o povo dar descrédito à nossa palavra, vamos dar um fim nesse Jesus. Aí os apóstolos se levantam ali no livro de Atos, o apóstolo Pedro, João, depois começa a narrativa de Paulo, e você vê que Paulo chegava nas cidades, chegava lá em Atenas, chegava lá na Grécia, e de repente os religiosos ali daquele lugar, os próprios judeus, que deveriam ser aqueles que deviam ter acolhido Jesus, vão lá e armam, a Bíblia fala desse jeito, eles vão lá e armam um barraco ali, não com essa palavra, mas influenciam todas aquelas pessoas, para que aquelas pessoas atrapalhem a divulgação da palavra. Então veja só, a religiosidade nos impede de acolher as pessoas. Quando nós usamos critérios religiosos como base para acolher as pessoas, isso vai nos impedir de fazer como Jesus fazia, isso vai nos impedir de transmitir o verdadeiro amor. Porque Jesus, ele estava no meio do povão, Jesus, ele estava no meio daqueles piores que tinha, mas era aqueles que mais queriam Jesus, eram aqueles que mais precisavam. Tem um texto onde Jesus fala assim, quem muito foi perdoado, muito amou. Então Jesus, ele ia acolher aquelas pessoas que a sociedade não queriam, e é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós como igreja, nós que estamos aqui, os irmãos que estão nos assistindo, que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas, mas que se chegar aqui amanhã uma pessoa que é totalmente desprezada pelo mundo, vamos citar exemplos aqui, se chegar aqui uma pessoa que foi usuário de drogas, uma pessoa que veio da prostituição,
Pessoas que, aos olhos da sociedade, são pessoas inferiores. Nós não estamos falando que elas são, estou te falando a etiqueta, né, o rótulo que a sociedade impõe sobre eles. Nós, como igreja, precisamos amar essas pessoas. Nós, como igreja, temos que ser o abraço de Deus na vida delas. E não aquelas pessoas que passam por elas e falam assim: queima, Senhor Jesus. Você não tem que virar para aquela pessoa que está na prostituição, às vezes quando você vai embora aqui da igreja, e fala assim: ó, queima, Senhor Jesus. Não, aquela pessoa precisa do amor de Deus. Aquela pessoa, ela precisa ser amada. Eu lembro uma vez que, eu não sei se algum dos irmãos aqui estava junto, que nós fizemos uma distribuição de alimentos aqui na cidade. E em determinado momento a gente passou num ponto aqui da cidade onde é um ponto de prostituição. E ali um dos irmãos que estava conosco falou assim: ó, vamos lá dar um abraço neles? Aí a gente estava num pessoalzinho bom, falou: vamos. Você estava, Adriano? Adriano estava. E eu lembro que a gente chegou ali para falar com aquelas pessoas, e aquelas pessoas já viram a gente com a Bíblia embaixo do braço. Qual foi a primeira reação deles? Já levantaram uma barreira, porque talvez outras pessoas que tiveram ali uma Bíblia embaixo do braço, discriminaram elas, talvez agrediram elas, talvez falaram mal delas. E na hora que a gente chegou e deu um abraço naquelas pessoas, a primeira reação delas foi de confusão. Eu falei assim: pera, o que está acontecendo? E depois elas agradeceram, depois elas nos abraçaram, sabe? Aquele abraço gostoso, assim, daquela pessoa que precisa receber um abraço. Então, nós, enquanto igreja, temos que acolher as pessoas que são desprezadas pela sociedade. É o nosso papel, nós somos a mão de Deus aqui na terra. A Bíblia não fala que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo? Então, Jesus é aquele que reina sobre nós, Jesus é aquele que dá as ordens para nós, mas nós vamos ser a mão dele que vai tocar essas vidas. Nós vamos ser os pés que vão até essas pessoas levar o amor, levar o carinho para elas. Amém? Nós vamos falar aqui de duas motivações que vão nos ajudar a cumprir esse mandamento. Duas motivações que vão nos ajudar a cumprir esse mandamento. A primeira é: acolha como Cristo acolheu. Eu queria que você pensasse aí um pouquinho. Pense em uma pessoa que Jesus desprezou. Tenta lembrar de alguma que você leu na Bíblia, ou que você conhece, que não foi acolhida por Jesus. Aqui eu não estou querendo dizer pelas pessoas, por religiosos, mas na Bíblia você encontra alguém que Jesus desprezou, que Jesus ignorou. A gente vê, você pode nesse momento pensar assim: ah, mas e a Cirofenícia que foi lá pedir a cura e Jesus falou que não pode dar o pão dos filhos para os cachorrinhos? Jesus curou ali aquela mulher, e Jesus ele veio primeiro para o que era seus, mas os seus não receberam. E a palavra que Jesus ia pregar, depois que ele viesse para cumprir a missão dele ao seu povo, seria divulgada aos demais povos da terra. Então, Jesus ele acolheu a todos. E nós, enquanto discípulos de Jesus, enquanto filhos de Deus, nós temos esse papel também de acolher as pessoas. Em Romanos, no capítulo 14, avisa que o irmão de conceitos de posicionamento fraco e pouco razoáveis deve ser acolhido. O capítulo 15 ensina que os fortes devem suportar os fracos. Tem uma frase interessante aqui que diz o seguinte, obrigado: quanto mais fortes somos em Cristo, tanto mais obrigados somos a apoiar os fracos. Perdão aí os irmãos, mas eu precisava muito. A Bíblia fala que os fortes devem suportar os fracos, amém? Nós temos que ter paciência com os irmãos. Sei que é difícil, tem hora. Mas nós precisamos exercitar essa paciência. Nós que somos fortes, você que está me assistindo, que já tem uma caminhada com Deus, que já é exercitado na sua fé, você precisa ajudar aqueles que estão chegando. Sabe uma coisa que eu vejo acontecer às vezes, e eu também já errei nisso, eu também já fiz isso, depois eu aprendi, é que às vezes está chegando uma pessoa nova na igreja, e você já tem 200 anos de cristão, e aí aquela pessoa ela ainda tem comportamentos que são totalmente diferentes dos seus, porque imagina comigo, ela viveu 30 e tantos anos fora da presença de Jesus, acreditando em coisas erradas, acreditando naquilo que as Escrituras condenam. Aí a hora que ela converte, ela está feliz, ela aceitei Jesus, ganhei uma nova família, só que ela ainda continua praticando aqueles atos. Por quê?
ela vai aprender. Porque ela vai ler na Bíblia, assim como você leu, assim como eu li, e vai encontrar lá, ó, isso aqui não, Deus não quer que você faça isso. Só que o que acontece? Eu já errei nisso, e eu não sei se você que está me assistindo aí também já. Muitas vezes nós condenamos essas pessoas. Estamos assim, nossa, mas olha lá, o irmãozinho está fazendo aquilo. Mas peraí, ele chegou agora. Ele precisa do nosso amor, ele não precisa do nosso julgamento, da nossa condenação. Nós não somos juízes, a palavra de Deus diz. Na lição que eu ministrei há um tempo atrás, sobre exortar uns aos outros, a Bíblia fala que nós não somos juízes, nós podemos corrigir a vida dos irmãos se nós vemos que eles estão errados e aceitar a correção dos irmãos para a nossa vida se nós estivermos errados, mas nunca julgar. Chegar para uma pessoa e falar, ó, você está fazendo isso porque você é um sem vergonha, você está fazendo isso porque você não tem caráter. Às vezes a pessoa não sabe, ou senão às vezes a pessoa está num dia ruim e ela de repente escapou alguma coisa. Quem de nós, num dia ruim, num dia mau, num dia que a gente não orou, que a gente não buscou a Deus, não escapou algo ruim, não cometeu algum hábito velho que nós já tínhamos abandonado no passado? Então Deus, ele nos chama não a julgar as pessoas, Deus, ele nos chama a amar, a corrigir sim, se necessário, mas procurar entender o que aquela pessoa está passando. Romanos 15, versículo 3, versículo 5 e o versículo 7, olha as expressões que Paulo usa aqui. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, segundo Cristo Jesus, e como também Cristo. O nosso propósito deve ser o de imitar as atitudes de Cristo. E eu quero destacar aqui o versículo 3, que diz, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Então, nesse ato de acolher uns aos outros, vai ter hora que você não vai se agradar. Vai ter horas que você vai querer dormir e a pessoa às vezes vai precisar de um socorro teu e você vai atender o telefone ali para ajudar a pessoa. Quantas vezes já fizeram isso comigo? Às vezes eu estava passando alguma dificuldade, eu liguei para a pessoa falou comigo, me ajudou, e ela queria dormir. Não foi legal para ela abrir mão do sono dela ali para me atender. Eu tenho certeza que ela queria dormir, mas o que ela fez? Por amor, por obediência a Cristo, ela me socorreu. E graças a Deus por isso. Então vão ter momentos onde, para ajudar as pessoas, nós vamos nos sentir desconfortáveis. Nós vamos sofrer algum dolo. Mas é por amor e por obediência a Deus. Amém? Paulo, vou ler aqui novamente um trecho comentado de Romanos 15, no versículo 7. Paulo insiste em manter o exemplo de Cristo, o qual recebeu não um ou dois dentre nós, mas todos nós juntos, e nos uniu de tal maneira que devemos sustentar uns aos outros, caso queiramos permanecer em seu reino. Portanto, só confirmaremos a nossa vocação se não nos apartarmos daqueles a quem o Senhor nos uniu. Todo mundo aqui conhece parede de tijolinho? Vocês já viram, né? Pode ser de bloco também. Quando você vê uma parede, eu até desenhei a parede aqui no meu caderninho para me lembrar como que é uma parede. Tem lá a primeira fileira de tijolinhos, a segunda fileira amarrando a primeira, a terceira amarrando a segunda, e assim sucessivamente. E aquele tijolinho da segunda fileira, ele é sustentado pela primeira fileira, e ele sustenta a fileira de cima. Só que ele depende do tijolo do lado direito, meu lado direito aqui, e ele depende do tijolo que está do lado esquerdo. E assim, a Bíblia fala que nós somos uma construção, nós somos um edifício, nós somos o templo do Espírito Santo. E quando a Bíblia usa isso, é para ilustrar exatamente essas coisas. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Nós somos os edificadores que colocam as pedras, mas nós também somos pedras vivas dessa construção que é a igreja. E é interessante que, quando eu suporto algum irmão, quando eu mantenho algum irmão ligado nessa construção, por mais que às vezes seja difícil, se você lembrar da parede, aquele irmão está te ajudando também. Porque se aquele irmão sair da parede, é um a menos para sustentar a casa, pode ser que a casa caia. Se sair dois irmãos, aí provavelmente um trechinho ali vai cair, se for do meio. Então, lembre-se da parede, quando você for ajudar algum irmão, você fala, pera,
talvez não é o que eu queria, talvez eu vou ter que abrir mão de algum tempo, de alguma coisa, mas esse irmão é parte da construção junto comigo. E eu ajudando ele, eu vou fortalecer a vida dele, mas eu estou fortalecendo a minha vida também. Eu estou fortalecendo a minha igreja também. Amém? Número 2, e é a última, essa lição é bem curtinha. Acolha para a glória de Deus. Seja um verdadeiro adorador. Nós cristãos precisamos, de uma vez por todas, entender que tudo deve existir e tudo deve ser feito para a glória de Deus. O argumento usado para acolhermos uns aos outros é que essa atitude glorificará a Deus. Nós queremos agradar a Deus? Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão assistindo, nós temos esse desejo de agradar a Deus, amém? E às vezes nós fazemos algumas coisinhas assim. Hoje mesmo eu fiz algo para Deus, não quero citar aqui o que, mas na hora que eu estava falando com ele, eu falei assim: nossa, pai, parece tão pequeno, mas é de coração, assim. E eu fiquei tão feliz na hora que eu estava conversando com Deus e eu falei aquilo. E eu comecei a ficar pensando assim: poxa vida, Deus, e eu estou muito com esse negócio dos religiosos na cabeça, por estar lendo ali o livro de Atos, vendo como que eles se levantavam contra a pregação do Evangelho, falando assim: nossa, Deus ele não quer que a gente seja religioso, Deus ele quer olhar o nosso coração e ver que nós realmente queremos agradar a Ele. E quando nós acolhemos os irmãos, nós estamos agradando a Ele, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Quando os filhos, agora pense nessa questão de acolher os irmãos enquanto família, você aqui que está aqui comigo, que é pai, que é mãe. Quando os filhos, está tudo bem ali na casa, os pais ficam contentes, não ficam? Se ali os irmãos, está tudo bonitinho. Agora, quando está aquela, como diz a minha mãe, que é anarquia, aí os pais ficam chateados. É assim que Deus olha para nós enquanto família. Quando os relacionamentos entre os irmãos estão bons, está tudo fluindo, está tudo direitinho, Deus ele se alegra da família. Agora, quando está aquela bagunça, Deus ele envia ali alguém para falar: vamos corrigir isso aí, porque não é isso que eu quero, não é isso que está me agradando. Então, isso também é algo que nós devemos lembrar quando nós somos acolher as pessoas, que isso alegra o coração de Deus, porque nós somos a família dele, nós somos os filhos dele, amém? Para encerrar aqui, uma coisa interessante que a gente tem observado, né, é que nesses últimos anos, e não tem nada de errado nisso, amém? Eu já quero falar antecipadamente. Como que a qualidade musical tem evoluído, né? Assim, de instrumentos, de equipamentos. Eu gosto muito de louvor antigo. Não sei se alguém se identifica aqui comigo. Mas a gente vê que as qualidades, assim, eu vejo o Luquinha, põe um tecladinho ali que faz barulho de tudo ali naquele aparelho. Está tudo evoluindo. E graças a Deus, porque é Deus nos permitindo fazer algo bonito, algo assim que atrai as pessoas, para que as pessoas sejam atraídas através da música, mas levadas a Ele. É muito bom. Só que quando nós pensamos em adorar a Deus, não é somente cantar, não é somente tocar um instrumento com excelência. Isso é muito bom e deve ser feito com excelência. Quando eu vejo às vezes esses shows que são feitos assim no mundo, eu vejo lá que eles investem, tem aqueles equipamentos, aquela coisa linda, maravilhosa. E aí, esse é o meu pensamento, não sei se você não precisa concordar comigo, mas eu penso assim, que quando for fazer algo para Deus, tem que ser com esse nível de qualidade também. Por mais que Deus recebe o nosso coração, e se tiver só qualidade, mas não tiver coração, Deus não recebe, mas é para Deus. Se está sendo feito algo que não é para Jesus, e está sendo feito com maior esmero, maior qualidade, por que alguém que vai fazer um culto de adoração a Deus, que aqui eu não vou chamar de show, não vai investir para fazer algo lindo, algo que as pessoas olham e falam: nossa, no meio cristão tem essas coisas também? Eu já vi pessoas, eu conheço pessoas que, quando vieram para a igreja, falaram assim: nossa, mas no meio cristão o povo toca guitarra, no meio cristão tem essas coisas também. Então, veja, uma coisa simples, mas que feita com perfeição, ajudou até mesmo pessoas a vir para a igreja. Então, nós temos que fazer isso com excelência. Mas o que eu quero dizer com base em tudo isso? É que a adoração que Deus espera de nós está nas nossas atitudes todos os dias. A adoração que Deus espera de nós não é somente no canto. A Bíblia diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, na nossa renúncia diária nós estamos adorando a Deus, na nossa renúncia diária nós estamos cultuando a Deus. Então, quando nós pensamos, nossa, vai ser difícil acolher os irmãos, mas é um ato de adoração também, é um ato que alegra a Deus, é um ato de adoração. E uma coisa é certa, Jesus ele disse o quê? Que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos pelos milagres, não, pela ressurreição dos mortos, não. Jesus ele diz o quê? Nós seríamos reconhecidos como discípulos dele quando nos amássemos uns aos outros. Não é amassemos uns aos outros, não. Mas quando nos amássemos uns aos outros, quando as pessoas de fora olhassem para nós e falassem, no meio daquele povo existe um amor verdadeiro, ali Jesus seria manifesto para as pessoas que estão no mundo. Claro, os sinais, sim, são obras, são manifestações de Deus. A palavra diz que o evangelho seria seguido de sinais. Não quero descartar isso, mas quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele fala, Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós somos um. E ali as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus. Então, que nós possamos nos lembrar disso, amém? Para concluir, quero aqui falar algumas frases para você refletir comigo. Devemos acolher como Cristo acolheu e também fazer para glorificar a Deus. Então, tome uma atitude. Agora, pensa aí comigo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você refletir. São 4 perguntinhas e eu encerro. Há alguém a quem você, no coração, ou por atos e palavras, tem desprezado ou menosprezado? Pensa aí. Aproveita que você está de máscara, não dá para ver muito a tua reação. A não ser que você sorriu na hora que começou o culto. Mas pensa aí, existe alguma pessoa que através de palavras ou no seu coração você tem desprezado? Você aí de casa também, pense um pouquinho sobre isso. Se sim, confesse isso a Deus, peça perdão e ore pela vida dessa pessoa. Numa ministração passada que eu preguei sobre perdão, tem aí no YouTube, depois se você quiser assistir, na EFAM, do dia 11, e falava lá a respeito de orar pelas pessoas que nos ofenderam como uma forma de começar a amá-las, para que a gente libere esse sentimento ruim. 2, você é do tipo nariz empinado, que se acha superior aos seus irmãos? Você é assim? Você anda com o narizinho assim, eu sou o melhor. Lembre-se, ser irmãos pressupõe igualdade. Se eu digo que eu sou irmão, eu sou da mesma família, então eu sou igual perante a Deus, eu sou igual aos olhos de Deus. Peça a Deus a oportunidade para aprender a humildade. E cuidado que Deus responde. Você fala assim, Deus, me dá paciência. Aí tua vida começa a chegar um monte de problemas. Você fala, Deus, mas eu pedi paciência. Você aprender a ter paciência. Então pede humildade a Deus. Porque Deus rejeita os orgulhosos. A gente fala, eu não vou pedir humildade, porque senão Deus vai providenciar alguma situação difícil para enfrentar, mas ele rejeita o orgulhoso. Então é melhor pedir humildade, ainda que ele tenha que nos quebrar para nos fazer humildes. 3, divergências de pensamento não são razão para divergências da alma e de coração, de afeto. Aprenda a experimentar a unidade na diversidade. Isso aqui é interessantíssimo. Às vezes a gente pensa que para um povo viver em unidade tem que ser todo mundo igual, tem que ser todo mundo um robô, se vestir igual, pensar igual, falar igual. Não, nós temos que caminhar rumo ao mesmo propósito, nós temos que colaborar todos para o mesmo propósito. Naqueles conflitos que nós temos, que impedem o propósito de avançar, nós temos que entrar num consenso para que o mesmo propósito avance. Mas existe unidade na diversidade. A gente vai ser diferente, graças a Deus por isso. Imagina se todo mundo fosse igual a você. Meu Deus do céu. Se todo mundo fosse igual a mim. Misericórdia. Último. Com quem você tem mais dificuldades nessa questão de acolhimento fraterno? Agora eu vou fazer um comparativo aqui. Rico ou pobre, negro ou branco, empregado ou patrão, homem ou mulher, jovem ou idoso, universitário ou analfabeto. Esse próximo aqui eu dei risada na hora que eu li. O bonito ou feio, o inteligente ou insensato. Existe alguma classe que você fala assim, eu prefiro esse, eu não prefiro o outro. Eu tenho dificuldade de me relacionar com esse tipo de pessoa, eu não tenho com esse outro.
Nós precisamos deixar que Deus trate isso no nosso coração também, amém? E para finalizar, peça a Deus que coloque pessoas diferentes perto de você, além de amor e habilidade para acolhê-las, como é da vontade do Senhor. Então peça que Deus te ajude, assim como Cristo. Esses são as duas lições da nossa aula de hoje. Assim como Cristo acolheu, nós devemos acolher os outros. E nós devemos acolher uns aos outros para que Deus seja glorificado. Amém? Feche seus olhos, vamos só fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Novamente, Deus, muito obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, pelos irmãos que estão nos assistindo aí nas suas casas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que se o Senhor permitir, amanhã, Pai, nos nossos cultos aqui, de manhã, à tarde, à noite, seja uma alegria tão grande, ó Pai. Seja um tempo de uma alegria extraordinária, Pai. Que essa alegria que nós sentimos aqui hoje seja só um pouquinho, Pai, perto da alegria que nós vamos sentir amanhã, de ver os irmãos, de nos reunir. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. E que essa palavra que foi ministrada possa permanecer no coração de cada um que a ouviu, daqueles que ainda vão assistir essa aula depois, para que, em nome de Jesus, a igreja seja a manifestação do Senhor na terra, seja o braço que acolhe, seja a mão, ó Deus, que vai ali ao socorro dos necessitados, ó Pai, que nós sejamos a expressão do amor de Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém.